Olá, pessoal. Está começando mais um Politicamente, o podcast que te faz pensar. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos aqui com o pré-candidato à Prefeitura de Campinas, Dário Saad. Vamos conversar muito sobre gestão pública, vamos conversar muito sobre os desafios de ser um prefeito atual e como é também dividir a vida pessoal, a vida pública, a vida de um médico. A gente vai falar bastante coisa. Antes disso, quero apresentar o co-host, Pedro Dias. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Guilherme. Tudo bem com você? Muito prazer, Dário. Quais são suas expectativas para esse episódio? Sem dúvidas, uma das melhores. Ter aqui conosco o Dário, com uma grande carreira na política, né? Para poder constituir algo muito bacana para a população. Eu tenho certeza que vai ser de grande diferença na vida das pessoas esse bate-papo. É isso. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda a impulsionar e chegar a mais pessoas. E se você quiser um candidato que a gente não trouxe aqui ainda, deixa nos comentários. Vai ser importante pra gente. Dário, seja muito bem-vindo. Doutor Dário. Doutor Dário tem várias nomenclaturas. O que o senhor mais gosta de ouvir? Bom, primeiro, Guilherme, Pedro, é uma alegria estar aqui no podcast Politicamente, né? Olha, o pessoal me chama de Dário mesmo, Dário Saad. Mesmo quando eu atuava como médico, eu nunca usei... Acho que na primeira vez que eu fui candidato em 92, eu usei o nome Doutor Dário. Mas depois eu virei Dário Saad. Então, para mim, o pessoal me chama de Dário mesmo. Legal. Dário, você começou na política ali nos anos 90, mas antes você tem uma história, toda uma trajetória até chegar em Campinas, até escolher Campinas. Campinas te escolheu ou você escolheu Campinas? Eu e meu pai. Na verdade, eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, numa região chamada Alta Mogiana, que fica próxima a Franca, depois de Ribeirão Preto, próxima a Franca, na divisa com o Triângulo Mineiro. Tanto que meu sotaque é meio caipira, meio de mineiro, né? E aí, eu estudei em escola pública até o segundo ano do segundo grau. Escola estadual lá em Pedregulho. E depois eu fui para Ribeirão Preto, fiz o terceiro, na época era o terceiro colegial, mas o terceiro ano do segundo grau, e fiz um ano de cursinho e passei em duas faculdades. Passei na Faculdade de Medicina aqui em Campinas, da PUC, e passei também na Faculdade de Catanduva, que é uma cidade próxima a Ribeirão Preto, que tem uma faculdade de medicina boa lá. E meu pai, Guilherme, ele era apaixonado por Campinas. Meu pai, ele era advogado, mas ele era um pequeno produtor de café. E quando a gente ia plantar café, ele falava assim, olha, essas mudas aqui foram desenvolvidas lá no Instituto Agronômico de Campinas. Porque Campinas tem o Instituto Agronômico, Campinas é a terra do Carlos Gomes, que toca aí na Hora do Brasil, a música o Guarani, e ele conhecia muito de Campinas. E quando eu passei nessas duas faculdades, eu falei para ele, pai, Catanduva é mais perto. Ele falou, não, você vai para Campinas. Então, eu tinha ficado 2 anos em Ribeirão Preto e vim para Campinas em 82. 82. E aí, as pessoas, você fez medicina, você tem aquele paradigma de o cara playboy que tem toda, já chegou na faculdade de carrão, morando na mansão. Não, eu não cheguei. Pra você ter uma ideia, eu não tinha carro da faculdade, eu ia de ônibus. Na faculdade, ônibus ou carona com os amigos da República, né? Morou em República? Morei em República, próximo ali ao Laurão, próximo a Moraes Salles. Morei em República, em frente ao Correio, na Glicério, no cruzamento da Glicério com Ferreira Penteado. E morei em República, numa rua que é cruzamento da Andrade Neves, que se chama Rua Itália. Então, eu morei muito tempo em República e depois que eu me formei, eu fui fazer residência em urologia na Casa de Saúde, no Mário Gatti. Prestei o concurso para médico do Mário Gatti, passei no concurso e em 92 eu fui convidado, na época tinha um prefeito aqui, chamava Magalhães Teixeira. E ele foi candidato a prefeito novamente e me convidou para ser candidato a vereador. Fui candidato a vereador, fiquei de suplente, mas assumi a presidência do Mário Gatti com 29 anos. Jovem, muito jovem. jovem. Foi um desafio imenso na minha vida. E você, até então, você nunca tinha... porque o médico tem aquele pensamento de empreender, de criar seu próprio consultório. Você tinha essa ideia ali? Olha, na verdade, eu tinha, tanto que eu saí lá, terminando a residência, eu já trabalhava numa clínica no Cambuí, já comecei a
pagar a construção de uma clínica ali próximo à casa de saúde. E, na verdade, meu pai tinha sido prefeito em Pedregulho, no período que eu tinha nascido. Eu estava nascendo, meu pai era candidato a prefeito. Uhum. E aí eu tinha esse sonho, mas eu acabei sendo convidado por esse prefeito a ser candidato a vereador e comecei minha carreira em 92. Esse sonho. 10 anos depois que eu cheguei em Campinas, cheguei em 82. 10 anos depois, eu tive a minha primeira candidatura. Caramba. Esse sonho, claro, seu pai era uma referência ali, mas o Isso. sonho de ser médico era maior do que o de ser prefeito, Na verdade, de ser candidato? não, o que aconteceu foi o seguinte, o meu pai era advogado e o sonho dele era que eu fizesse faculdade de Direito. Uhum. Mas eu acabei indo pro lado da medicina e meu pai falou, tá bom também, você gosta, Sim. vai, né? E eu sempre gostei muito da medicina, tanto que eu parei de atender consultório, fazer cirurgia, uns 3 meses antes da campanha de 2020. Até então eu atendia consultório ainda. Pela paixão ali. Pela paixão, eu sempre gostei muito. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, continuei atendendo, porque a lei permite que o médico e o Sim. professor possam trabalhar junto com cargos no poder público. E gostava muito, sempre trabalhei na medicina com paixão. Mas aí eu fui candidato a prefeito, ganhei, e como prefeito não dá. A agenda aí toma a agenda da gente 24 horas por dia. E você começou a construir sua família nesse meio tempo ali. Isso. Você conheceu sua esposa aqui, ela é de lá? Na verdade, eu fui casado e hoje eu sou separado. Tô namorando, mas aí... assim, eu estava separado até uns 9 meses atrás e agora eu tô namorando. Tá, coração, eu vejo o sorriso do cara apaixonado, é diferente. Ele falou é diferente. Ele é apaixonado mesmo. Dari, esse convite pra você ser pré-candidato a vereador lá no começo, deu um frio na barriga ou você vou pela experiência? Na verdade, meu pai foi candidato outras vezes lá, eu participei de campanhas na minha cidade e eu gostava de política, né? E aí teve um momento que estava uma crise muito grande na saúde, um processo complicado, e eu ajudei a liderar um movimento social na área da saúde e tive esse convite desse líder político, tanto que ele foi prefeito, ganhou a eleição em 92, assumiu em 93 e faleceu, acho que 10 meses antes de terminar o mandato. E então eu achava que não era fácil ser vereador em Campinas, não era fácil. Mas na minha primeira eleição, em 92, eu tive 3.000 votos. Caramba! Dava para ser eleito hoje em vários partidos. E assim, era outro mundo, né? Você não tinha rede social, você não tinha celular. Qual que era a experiência da hora de fazer a campanha? Olha, você tinha 2 maneiras de fazer contato com o eleitor. Certo. Através dos programas de televisão, que o vereador não entrava. Através de correspondência, você mandava jornalzinho pelo correio, sim. E distribuição de panfletos. Certo. Telefone fixo tinha muito pouca, não tinham tantos telefones na cidade assim, que é bom você fazer ligação telefônica. E era em reuniões, no dia a dia, andando pelas ruas, conversando, pedindo votos, explicando as suas propostas. E isso foi um aprendizado muito grande. Tanto que, mesmo hoje, no mundo da rede social, no mundo online, eu ainda tenho um pouco desse traço, desse período que não existia rede social. Não existia nada online. Sim. Então, para você ser conhecido, era em reuniões, era no dia a dia, era através de mutirões que você fazia nos bairros, conversando. Sim. Era muito mais trabalhoso. Mas hoje, até, como eu estava dizendo, hoje ainda continuo andando muito. Eu sou um prefeito que anda muito. Claro, só não ando mais porque tem agenda interna de reuniões, agendas de gestão lá que eu tenho que tocar, senão não tem condição. Sim. O senhor entra como vereador ali e com aquele sentimento de vou mudar tudo, né? Na verdade, eu fui, primeira eleição, eu fiquei primeiro suplente. E eu fui convidado para ser presidente do Mário Gatti. Foi uma experiência, assim, muito impactante na minha vida, muito impactante. O Mário Gatti não existia, na época, para você ter uma ideia, não existia limite de velocidade da cidade, não existia proibição de beber e dirigir, os vidros do carro eram vidros que não eram temperados quando tinha acidente, as pessoas bebiam e saíam loucas pela cidade.
Mas não era obrigatório usar o cinto de segurança. Quando teve a lei do cinto de segurança, muita gente xingava, disse que era contra a liberdade individual. Isso, o limite de velocidade nas cidades, o uso de cinto de segurança, os veículos hoje têm airbag, têm mais segurança, isso melhorou muito. Uhum. Melhorou muito. Eu passava noites e noites no pronto-socorro do Mário Gatti, quando as pessoas batiam, principalmente colisão frontal, batia de frente, elas batiam o rosto naqueles vidros antigos que estilhaçava e ficava noites, horas e horas tirando pedaço de caco de vidro do rosto das pessoas. Caramba. Então, hoje mudou muito. Então, assim, foi uma experiência muito impactante ter sido presidente do Mário Gatti. Estava no auge da epidemia de AIDS. Sim, caramba. As pessoas morriam no corredor do hospital. Famoso, morreu. Famoso. Nossa, não tem ideia o que era. Tanto que eu tive que inaugurar uma unidade para internação de AIDS no Mário Gatti. E não tinha tratamento. A gente tinha unidade para que as pessoas tivessem condições, um espaço e de uma estrutura digna para viver seus momentos finais, porque era uma doença sem cura na época, não tinha nem as drogas que tem hoje jamais. Sim. E foi um momento impactante. Aí passaram-se quase 2 anos, teve um vereador que foi eleito deputado, eu assumi o mandato. Aí fui reeleito 4 vezes. O senhor falou de presidente, o senhor foi presidente da Câmara em 2006, né? Isso, 2005, 2006. Cara, o que o senhor vê da trajetória da Câmara até hoje? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a Câmara, ela aumentou. Por exemplo, eu fui vereador com 21 vereadores em Campinas. E 2004, a eleição de 2004, ela já foi feita para 33 vereadores. Então, hoje é uma Câmara mais plural. Ela tem 33 representantes. Muita gente critica, muita gente acha que poderia ser melhor, ou muita gente avalia positivamente, mas a Câmara é um reflexo da sociedade. Sim. Eu sempre falo, quem está ali foi votado. Sim, escolheram. Foi escolhido. Ninguém está ali nomeado ou indicado por ninguém. Então, muitas vezes, eu até falo, a democracia é representativa. Ali tem representantes da sociedade. Quem quer criticar, trabalhe para eleger pessoas melhores na visão dele. Sim. Eu acho, no meu mandato, eu não posso reclamar da Câmara. A Câmara teve uma participação importante em todos os projetos estruturais que nós mandamos para a Câmara aprovou. Os vereadores cobram, faz parte. Então, eu, do ponto de vista de relacionamento com a Câmara, eu não posso reclamar. A gente teve projetos importantes, como o que mudou a lei da educação, para que a nossa fundação pudesse fazer creche, a FUMEC possibilitou construir 16 creches. Tudo isso a Câmara aprovou. Claro, teve uma parte que votou contra, mas a democracia você tem que entender ela. Sim. E é o desafio de lidar com egos ali também, né? Porque são pessoas que... O desafio, são representantes da população. Por mais que possam, pessoas questionam ou não, são representantes. É o que a gente sempre fala aqui. Você não escolher, alguém está escolhendo por você. Eu acho, sem dúvida, eu acho assim, muita gente fala, mas não sei o quê, eu às vezes não tenho vontade de votar. Eu falo, então você abre mão do processo. Então, quando você abre mão do processo, também você deixa as pessoas cuidar escolher os representantes, você deixa os outros escolher quem vai estar lá votando no projeto importante. Sim. E Dário, você entrando ali como vereador, o que a gente sempre comenta é que o vereador não tem um manual de como ser um vereador, né? Na primeira vez, né? É você da área da saúde, provavelmente muitos projetos ali, até coordenando um hospital, você já aprendeu ali gerenciar todos os recursos, gerenciar pessoas, então você tem essa bagagem. Como que foi para você entrar como vereador no legislativo? Olha, foi uma experiência importante. Primeiro, o vereador, ele é o primeiro agente público que tem contato com a população. Ele é o agente que recebe a reclamação, que recebe a crítica, que é mais cobrado. Porque Campinas tem um prefeito e 33 vereadores. Então, os 33 vereadores estão aí andando pela cidade, ouvindo a população. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Aprendi como se faz um orçamento público, aprendi como você pensa uma gestão pública. E como presidente da Câmara, eu executei um pouco da parte de executivo, porque o presidente da Câmara tem que fazer a gestão da Câmara, e como secretário de esportes, eu tive mais condições de me aprofundar na gestão pública. Como secretário de esportes, o senhor inaugurou a Taça das Favelas, né? Nós tivemos, projeto pra você ter uma ideia, nós multiplicamos por 5 na época o número de eventos esportivos da cidade. A gente criou
a corrida dos distritos, trouxemos a Taça das Favelas aqui para Campinas. Que hoje é algo muito... Hoje é algo fantástico, é uma coisa que dá, assim, reconhecimento para as favelas, empoderamento para as comunidades, entendeu? E o esporte, na minha época, foi fantástico. Assim, para mim, é engraçado, né? Eu tive 4 reeleições para vereador, fui presidente da Câmara e fui candidato nesse período, aí, nessa época, 4 vezes a deputado. 3 vezes a deputado federal e 1 vez a deputado estadual. Desculpa, 1 vez a federal e 3 vezes deputado estadual. Mas não fui eleito. Não fui eleito. Aí veio a eleição de 2014, eu falei, não vou ser candidato. Veio a eleição de 2016, não, desculpa, de 16 e 18, eu não fui candidato. 14 foi minha última candidatura a deputado estadual, fiquei de primeiro suplente, não fui candidato. Aí fui ser secretário de esportes, o ex-prefeito Jonas me convidou. E o que aconteceu? A Secretaria de Esportes, mesmo a secretaria sem estrutura, porque tem outras políticas públicas prioritárias, a educação, a saúde. Sim. Eu fiz um trabalho que foi um trabalho que deu visibilidade e eu retornei à cena política e viabilizou a minha candidatura a prefeito. Essa diferença entre disputar uma eleição vereador, ter a oportunidade de disputar deputado, qual que é o peso, assim, Dário? Olha, na verdade, diferença? a eleição de deputado é uma eleição mais pesada, mais pesada. difícil. O vereador, você ainda dentro de uma cidade, você mostrando seu trabalho, você tem mais chance. Deputado, por exemplo, vereador são 33 cadeiras só em Campinas. Deputado, você pegar, às vezes vão eleito 4, 5 vereadores de Campinas, 2, 3. Sim. Então, assim, e deputado, você precisa ter voto fora, você precisa ter uma estrutura ou representar um segmento muito forte. E eu tentei durante 4 mandatos. Aí chegou em 2016, eu falei, não vou ser candidato mais. Chegou em 2018, também não fui. E aí, 2020, 2019, o Republicanos me convidou para ser candidato a prefeito. Achei até que era muito ousado a parte deles, porque eu não estava. Quando começou a campanha, a gente estava com 3%, 4%, 5%. E a nossa campanha chegou já no segundo turno, em primeiro lugar. E é isso que eu queria entender, Dário. Como que estava o seu otimismo ali para essa primeira candidatura? Olha, é impressionante que, apesar dos números iniciais da campanha serem desfavoráveis do ponto de vista das pesquisas, eu tinha um otimismo, assim, eu mesmo achava que era um pouco exagerado. Eu falava assim, acho que eu estou otimista demais. Mas a campanha foi evoluindo, eu sentia nas ruas que a gente tinha como crescer e acabamos crescendo, a população entendeu nosso programa de governo, a nossa proposta. Foi uma campanha muito legal, muito difícil, claro, difícil, a campanha tem muitos ataques, muito agressiva a campanha, eu fui muito atacado naquela época, mas a população entendeu e me deu a honra de me eleger prefeito de Campinas. E atualmente, agora como pré-candidato à prefeitura, quais são as suas expectativas para ser diferente? O que você tem de diferente? Eu acho que hoje a população me conhece, sabe? Eu fico muito tranquilo de ser candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. A convenção do meu partido deve confirmar, porque, primeiro, o que eu me comprometi há 4 anos atrás, nós entregamos. Eu prometi entregar o Mário Gatim já atendeu mais de 100 mil crianças. Eu prometi, me comprometi a implantar a telemedicina, a gente atendeu milhares e milhares de pacientes online, que está sendo um sucesso na rede municipal. A gente está zerando a fila de creches nesse segundo semestre aqui em Campinas, com construção de 16 creches. A questão da infraestrutura, colocamos aí o BRT para funcionar. Tem problemas? Ainda tem, mas colocamos o BRT para funcionar, que não estava funcionando. Conseguimos reduzir a fila de habitação popular em Campinas, a famosa fila da Coab, que quando eu assumi era 42 mil famílias, hoje está em 15 mil. 64% de redução em 3 anos e meio. Então, hoje eu estou muito tranquilo. Eu venho aqui dizer, e não vou dizer em nenhum lugar que a cidade está perfeita, que a cidade não tem problema. A gente reconhece os problemas que a cidade tem, mas a cidade bateu recordes de emprego na nossa gestão.
todos os finais de semana os sites aí anunciam 4, 5 mil empregos na região de Campinas, e Campinas puxando essa fila. Temos feirões de emprego frequentemente com 1.000, 2.000 empregos ofertados para a população de Campinas. Então, assim, a cidade tem muitos desafios. Sim. Eu jamais escondo os problemas da cidade, mas que a cidade avançou nesses últimos 3 anos e meio, avançou bastante. E das pesquisas indicam de insatisfação do campineiro, a categoria saúde sempre está em primeiro lugar, né? Mas dentro das críticas, porque Sim. a avaliação positiva do governo, ela tem variado em 55%, 60%. Aí, quando você pergunta o problema, tem saúde, tem segurança, tem transporte, entendeu? Sim. Normalmente o que a gente vê os insatisfeitos vão falar assim, tá tudo ruim. Mas o que tá ruim? Tá tudo ruim, não sei que tá ruim. Mas faz parte, né? Porque o debate eleitoral, ele se trava dessa maneira. Uhum. As pessoas que vão querer disputar, elas têm que criticar. Porque se elas não criticarem, vão dizer, para que você está candidato, então? Uhum, faz sim. parte do processo. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito humilde. Eu reconheço quando a crítica é pertinente, a gente busca melhorar. Uhum. Agora, tem muita crítica também que é política, né? Que é ideológica, que é crítica, Uhum. que você tem que entender que é de outra corrente política, sabe? Então, eu encaro com tranquilidade. Gosto de ser criticado? Não. Ninguém Mas gosta. encaro com tranquilidade. Dário, você vê na categoria saúde ainda, você vê outras cidades que tem um modelo que você investiga, olha, observa? Posso falar para você? Pelo contrário, as cidades vêm procurar a gente. É verdade. Nós fomos esses dias premiados com o nosso programa de saúde digital, de telemedicina. Só de consultas e interconsultas, estou dizendo, consultas e interconsultas online. A interconsulta, vamos explicar para os nossos seguidores aqui, é aquela situação que o médico do centro de saúde, ele pede uma opinião para o especialista, para que aquela pessoa possa ter uma opinião do especialista, e caso a opinião seja aceita ali, deu certo, ele não precisa ir para consulta, para a fila do especialista. Uhum. E só desses 2 itens, porque o programa de saúde digital é muito mais amplo. Sim. Nós estamos estudando, nós estamos aplicando inteligência digital com chatbot para requalificar a fila de especialidade. Nós aplicamos inteligência artificial para atender acho que 50 mil pessoas que tiveram dengue. Então, só nesse quesito, nesses 2 pontos da saúde digital, que é a consulta e a interconsulta, já foram mais de 40 mil pessoas atendidas. Uhum. Se você somar os atendimentos via inteligência artificial, chatbot, amplia muito. Então, assim, esse modelo nós temos levado e apresentado para muitas cidades. Fomos, inclusive, premiados num congresso de cidades inteligentes. O que acontece, eu tenho o diagnóstico que acontece. Uhum. Primeiro, 2 anos de pandemia. O SUS sempre teve fila, sempre foi um sistema demandado. Então, com toda tranquilidade, nós paramos de atender na pandemia consultas de especialidades e paramos de fazer cirurgia letiva. Tivemos que dedicar a estrutura da saúde a atender a pandemia. Sim. E assim mesmo, acho que 7 mil pessoas foram a óbito aqui na cidade, quer dizer, muita gente. Sim. Então, essa fila, essa sobrecarga que já existia no sistema de saúde, ela foi mais ainda pressionada, aumentou porque a pandemia fez a gente parar de atender consulta, parar de fazer cirurgia letiva. Sim. Somado a isso, Campinas sempre teve um atendimento regional. 20% do atendimento chega a 25%, e na pediatria, nos últimos meses, tem chegado a 35%, não são pacientes de Campinas. Então, nós estamos enfrentando uma sobrecarga, uma demanda represada da pandemia, enfrentando um aumento da demanda regional também. Então, nós temos aí quase 70 centros de saúde. Eu implantei o Mário Gatinho. Vamos entregar daqui a 1 mês, 2, o Hospital da Mulher. Uhum. Vários centros de saúde novos que nós fizemos. Entregamos uma reforma na recepção do Mário Gatinho, que ficou fantástica. Agora, a saúde precisa ter também mais financiamento dos governos, principalmente do governo federal. Sim, sim. Há 20 anos atrás, se você olhar 20 anos para trás, lá pelo começo dos anos 2000, 70% do dinheiro que o município aplicava na saúde vinha do governo federal e uma parte pequena do governo estadual. Hoje inverteu. 74%, 75% do dinheiro que vem da saúde, que o município gasta da saúde, vem do município mesmo. Então, assim, temos que fazer uma reflexão, mas com os números fáceis. Sim. Desculpa, com os números Claros. transparentes Uhum. e claros.
A população não tem essa informação. E é um debate que eu quero fazer. Aham. Porque tem muita gente que vai criticar a saúde, mas nunca gritou essa redução de financiamento do governo federal. Mas Nunca isso gritaram. corresponde a uma falta de relacionamentos Isso da Prefeitura de não, Campinas com... não. Isso é uma queda que tem vindo, Uma redução. Não vou nem dizer redução. O governo federal não ampliou o gasto na saúde. Uhum. E os municípios, principalmente os grandes e médios municípios, ampliaram os serviços e tivemos que tirar dinheiro de outras áreas e colocar na saúde. Sim. Simplesmente assim. Sim. Uma cidade como Campinas tem 3 hospitais próprios. 3. O Mário Gatti, o Ouro Verde e o Mário Gatinho. Sim. Você conhece a área da saúde. É fácil tocar 3 hospitais SUS? Nunca. Não. Sabe? Então, quem entende de saúde sabe que se nós não tivermos uma rediscussão nacional de que o governo federal e o governo estadual aumentem a sua participação nos gastos da saúde, não tem como. Uhum. Então, esse debate eu quero fazer sim. Porque é muito fácil você estar fora e falar, por que não melhora? Por que não melhora? A Campinas gasta mais de 2 bilhões com a saúde. Desses 2 bilhões, você tem, se você colocar 70% ou quase 80%, dá quanto? 7 vezes 3, dá 21. 20, não, desses 2 bilhões, 7 vezes 2, 14, 1,5 bilhão é do município. Entendeu? Para ter mais dinheiro das instâncias superiores, do Estado, da Federação, do governo federal. Aproveitando esse gancho das críticas, o que a oposição questiona muito sobre a integração da rede Mário Gatti com a Secretaria da Saúde. Que eles não se conversam, que você vai precisar fazer um exame no UPA, depois se dar entrada no Mário Gatti, você vai ter que fazer o mesmo exame, que isso gasta. Não. Como que isso acontece? Na verdade, o Mário Gatti, ele faz exames de urgência. Uhum. Quem faz isso não conhece o sistema. Entendeu? O Mário Gatti, ele é a rede de urgência e emergência. Ele faz os exames que são do ambulatório que ele atende, que são os pacientes de ambulatório do Mário Gatti. Agora, o paciente que vai na UPA, ele é da mesma rede Mário Gatti. Agora, o paciente que vai no centro de saúde, ele não é, do mesmo tipo de paciente. Ele é um paciente da rede básica de saúde. Uhum. A saúde é bem distribuída. Os dois conversam, sim. Só que, do ponto de vista da organização, UPA e pronto-socorro é para atendimento de urgência e emergência. Sim. Legal. Quer? Pode? Posso para a próxima? Aproveitando dessas partes das críticas, né, Dário? A gente teve recentemente, o senhor constituiu ali os embriões, né? Isso. Para o pessoal do Mandela. Houve um pessoal que criticou porque não entendeu. Eu entendi muito que não entenderam a história, né? Na verdade, Foi legal, essa. Foi legal. Essa foi legal. Na verdade é o seguinte, ali no Mandela tinha uma reintegração de posse, uma ordem judicial. O juiz, simplesmente, por questões judiciais, não por culpa dele, mas a lei, Sim. ele teve que mandar as pessoas sair de lá. Sim. Aí o juiz chamou a prefeitura junto com a comissão de moradores. E o juiz pediu que a prefeitura fizesse um bairro com lotes. A prefeitura fez. Uhum. Só que aí, nós olhamos para aquilo ali, o bairro estava dividido, mas não tinha asfalto, fizemos o asfalto, levamos a infraestrutura do bairro. Legal. E os moradores pediram para a prefeitura financiar um projeto de embrião, aprovado em assembleia por unanimidade. Sim. Aí um dia o presidente da República fica sabendo, porque acho que teve alguém aqui que falou, que não sei o quê, e fez uma crítica. Sim. Fez uma crítica, estava lá em Alagoas, tudo, e eu respondi com dureza mesmo, respondi firme. Eu falei, presidente, o senhor está mal informado ou mal intencionado. Por quê? Não se trata de um programa habitacional da prefeitura. O programa habitacional que nós temos foi aquele que reduziu a fila de 42 mil para 15 mil. E para esse pessoal que não tem renda classe zero, é preciso ter financiamento federal. Cadê o dinheiro federal para fazer essas casas? Sim. O Mandela foi feito com financiamento municipal. Olha só. Aí, por ironia do destino, ainda depois que eles quiseram saber para financiar, foi não, já foi financiado. Então, assim, aquilo foi um uso muito maldoso do presidente, que não entendeu o processo. Sim. E eu respondi à altura, respondi com firmeza e debato isso com o peito aberto. E ainda tem possibilidade de ampliação. Possibilidade de ampliação. E nós fomos defendidos pelos próprios moradores.
A verdade é essa. Fomos defendidos pela OAB Campinas, a Frente Nacional dos Prefeitos defendeu, achou a fala do presidente agressiva contra um prefeito, sem saber o que se tratava. Sim. Então, para mim, foi uma polêmica. É ruim. Assim, eu acordei no sábado, domingo, com o presidente da República me xingando. Mas, eu vou ser sincero para você, eu respondi à altura e respondo isso e debato isso com quem quiser. Com quem quiser eu debato. Eu não tenho nenhum problema em debater, porque tudo que nós fizemos foi acordado com o juiz que determinou a retirada dessas pessoas, a famosa ordem de despejo, reintegração de posse, e foi debatido com a associação, com os representantes dos moradores. Sim. Que inclusive eu vou falar aqui, tem uma líder lá que é candidata a vereadora pelo PSOL. Mesmo desse jeito, não fizeram uma postura contra a gente, porque eles participaram e acompanharam tudo. Então, foi realmente uma injustiça, não com Dário Saad, foi uma injustiça com a cidade de Campinas, uma cidade que reduziu a fila por habitação de 42 mil para 15 mil, uma cidade que atendeu uma demanda da justiça e dos moradores, fez um bairro ali com lotes de 90 metros, tudo isso combinado com a justiça e tudo isso combinado com a comissão dos moradores. Então, para mim, eu fiquei, no começo eu assustei muito. Depois isso tomou uma demanda nacional, me ligou gente que morava no Pará, gente que morava não sei aonde, uns dando os parabéns, outros falando, Dário, o que é isso? Virou uma questão até nacional na época. Sim. Nacional. Mas eu vou ser sincero para você. Eu respondi com firmeza, porque não estava defendendo o meu nome, eu estava defendendo a solução que encontrada para aquele caso pontual, Sim. junto com a justiça e com os moradores. Sim. Sabe? E aí, uma cidade como Campinas, que faz uma atuação dessa e tem o prefeito criticado, então eu não tenho nenhum problema. Eu acho que foi. Tanto que, depois que eu respondi com violência no sentido de firmeza, não Sim. violência, jamais. Eu não sou pessoa violenta, não sou agressivo. Tanto que quando eu respondi com firmeza, nunca mais teve fala do outro lado. Sim. Porque acho que explicaram o que aconteceu. Aproveitando nessa questão de habitação, eu queria entender sobre o plano diretor. O plano diretor vem antes do seu governo. Como que vocês elencam prioridades ou vocês colocam isso para ser vigorado? O plano diretor houve uma revisão do plano diretor antes do meu mandato e nós estamos aplicando a lei. Hoje, Campinas tem uma legislação até complexa. Muita gente critica a prefeitura porque libera condomínio. Quem vem fazer condomínio em Campinas acha que a lei é muito restritiva. Sim. Então, a prefeitura aplica a lei. Tudo que a gente faz em termos de plano diretor, ocupação urbana, é aplicando a lei. E temos aí uma atuação rigorosa. Verificamos dentro da lei a condição de abastecimento de água, de infraestrutura urbana, sabe? Sim. Isso tem sido levado muito em consideração e a própria lei exige. A oposição, ela critica muito a regulação fundiária. Critica ou elogia? Tem. Mas nunca teve. Nós batemos recordes de regularização fundiária, sabia? Batemos mais de 10 mil. Nunca, vou dizer uma coisa para você, nunca teve tanta regularização fundiária como tem aqui em Campinas hoje. Esses dias eu levei a regularização teve foi lá na Vila Vitória, 580 escrituras. Lá no DIC 5, mais 300. Então, assim, nunca a regularização fundiária andou tanto. Tanto que uma parcela, não estou dizendo que são todos, Sim. uma parcela dessas 10 mil famílias que receberam sua escritura tiveram que sair da fila da Coab, porque a partir do momento que a pessoa recebe a escritura, automaticamente ela não tem o pré-requisito de não ter imóvel no seu nome. Então, olha, a regularização fundiária é um dos programas de maior sucesso da prefeitura. E mais, é engraçado, nas reuniões de prefeitos, eles perguntam ao prefeito, Dário, como é que você entrega tanto título? Porque os prefeitos seguem o outro na rede social. E a Coab daqui é referência nacional em regularização fundiária. Então, assim, quem critica talvez não conheça. Estou sendo muito sincero, porque nós estamos batendo recordes de regularização fundiária nesse nosso governo. Eles linkam muito a questão até de alguns bairros não ter asfalto, então, é porque essa área não tem regulamentação. Não, mas isso é questão legal. Não é só
Por exemplo, se não tem... Primeiro que nós asfaltamos, estamos asfaltando 16 bairros em Campinas, nunca se investiu tanto em asfalto. O programa nosso programa Meu Bairro Bem Melhor 2. Todos aqueles bairros que eu falei que iria ser asfaltado no processo eleitoral há 4 anos, eu falei acho que de 11 ou 12, nós chegamos a 16. Teve 5 ou 6 que a gente nem... De brinde. Então, só para você ter uma ideia. Por que você não pode asfaltar um bairro que não está regularizado? Primeiro, porque você não sabe se aquela rua vai estar naquele trajeto. Uhum. Você não sabe se tem alguma área de proteção ambiental, se tem outra área que não pode... área de risco naquele bairro. E como então, acelera e desburocratiza já isso? desburocratizamos, do jeito que nós estamos fazendo. Nunca na história da gestão pública em Campinas se entregou tanto título de regularização. Uhum. Alguns, Guilherme, eu vou lá, são 50, 60 anos. É igual a água. Sim. Igual a água. Nunca se investiu em um período curto de tempo tanto em saneamento básico em Campinas. Você sabia que Campinas foi premiada como cidade campeã de saneamento no Brasil, em cidades acima de 500 mil habitantes? E, no geral, ficamos em segundo ou terceiro. E competindo com cidades de 50 mil, 60 mil, até 400, 500 mil, como as duas que chegaram junto com Campinas. Então, para mim, é uma honra uma cidade que pensa no futuro e mais. Há poucos dias, anunciamos um novo ponto de captação de água, e nós vamos buscar água na represa de Pedreira e Amparo, ali no Rio Jaguari, que é uma discussão de segurança hídrica na cidade. Sim. Quantas cidades aqui na região não estão passando com problema de água? Vocês sabem, não vou citar, são até prefeitos amigos meus, mas cidades bem menores que Campinas. Tá? Então, assim, a burocracia depende, por exemplo, se aquele bairro é irregular e a área que ele está é a área privada ou a área pública. Uhum. Se a área for pública, a Coab pode fazer o processo total. Se a área for particular, os moradores têm que buscar uma empresa que escolham através deles para fazer o processo. E isso nunca teve tanto velocidade. Nós aceleramos esse processo e muitas cidades vêm aqui na região de Campinas para ver o nosso programa de regularização fundiária, o nosso programa de saúde digital, telemedicina e outras questões fantásticas. Agora eu vou receber prefeitos para conhecer o nosso programa Espaço do Amanhã, que está construindo as 16 creches, um novo conceito. Porque às vezes você fala creche, parece uma escolinha ali, parece uma casinha adaptada, nada disso. São construções de 1.800, 2.000 metros quadrados, uma infraestrutura fantástica, que eu deixaria meus filhos estudando ali com toda a tranquilidade do mundo. Sabe? Então, assim, a cidade tem sido referência em regularização fundiária. Nunca teve, eu fiz um estudo, nenhuma cidade derrubou a fila por habitação popular de 42 para 15 mil em 3 anos e meio. Sabe? E a regularização fundiária teve a ver com isso. Uma parcela. O grande motivo foi o lançamento, a desburocratização dos lançamentos de imóveis de interesse social, de empreendimentos de interesse social. Então, a cidade tem problema? Tem. Agora, aquele bairro, se ele não tiver regularizado, como é que eu vou fazer um asfalto, uma rede de esgoto, e depois vem a regularização e fala assim, aqui não pode ter rua. Eu vou preso. Mas isso é uma coisa muito bom, o senhor citar, porque existem muitas pessoas que têm dificuldade em entender qual que é o procedimento para ter para ser asfaltado um bairro, né? Isso, porque demora tanto. Não, porque, por exemplo... Às vezes um bairro que... Não, alguns bairros, por exemplo, a lei... O que acontece? Como é que é a lei hoje? Para você fazer, você é loteador. Você vai fazer um loteamento, você tem que dar asfalto, drenagem, que são as galerias pluviais, energia elétrica, tudo pronto. Antigamente não. Se fazia bairro aí e deixa para o povo ficar brigando com a prefeitura. Hoje não. Olha, e tinha também outros modelos de vida. Vocês já ouviram falar no Gargantilha? Gargantilha é um conjunto de chácaras que tem em Campinas, lá depois do Carlos Gomes lá. Gargantilha é um lugar que foi feito 40, 50, 60 anos atrás para ser ocupação de chácaras, e o pessoal nem queria asfalto, nada, quer viver junto à natureza, tá ótimo. Começou a mudar a gente para lá e veio a demanda. Sabe quantos quilômetros a prefeitura teve que fazer de adutora, de encanamento para levar água lá? Tem ideia? Nem ideia. 30 quilômetros. 30 quilômetros. Bastante coisa. Claro, se for 30 quilômetros para a população grande, fala, mas que o pessoal vai consumir água, uma população pequena. Mas levamos, o pessoal lá merece isso, a prefeitura teve compromisso. Então, assim, nós estamos asfaltando 16 bairros, alguns com 50, 60 anos realmente.
Tinha antigamente uma coisa chamada plano comunitário, que as pessoas cotizavam lá em 10 anos ali, um financiamento, 5, 3, não sei quantos anos, para pagar o asfalto. Mas muitos bairros, aí tem problemas, porque tem vários, tem pessoas que têm vários terrenos também, Sim. fazendo ali também vamos dizer assim, uma especulação imobiliária. Sim. Então, tem muita complexidade nisso. Sim. Agora, a cidade nunca avançou tanto em asfalto com os 16 bairros do nosso programa Meu Bairro Bem Melhor 2 e com a regularização fundiária também, com a fila da Coab, com uma queda monstruosa dessa. Sim. Qualquer cidade do Brasil, qualquer lugar que eu vou, eu falo que a gente reduziu a fila de 42 mil famílias para 15 mil, o pessoal fala, pelo amor de Deus. A gente fala que eu falo que estamos construindo 16 creches para acabar com a fila de creche aqui em Campinas. Vocês são jovens, mas acho que vocês têm quantos anos? Tem 20? 25 ou 23. 23. Acho que quando vocês eram nascidos, a fila já existia essa história da fila, aquele drama. E agora vocês vão ver, nesse segundo semestre, essa condição de acabar com a fila. Então, assim, temos problemas na cidade? Temos, mas tivemos avanços que a cidade não via há décadas. Sim. Sobre a licitação do BRT que teve... Do sistema de transporte. Do sistema de transporte que teve o vazia. Não teve proposta. Você acha que o nível de exigência estava muito alto? Eu acho que foram duas coisas. A gente exigiu alto e também o número de ônibus elétricos. Havia uma esperança nossa que os ônibus elétricos estariam mais já, assim, um sistema já mais usado no Brasil. Então, ainda nós não temos ainda... tem cidades que têm uma linha. Esses dias tem um prefeito amigo meu que falou, não, eu tenho 100% aqui de ônibus elétrico. Fui ver, era um corredor elétrico, era um corredor de ônibus, o ônibus ia e voltava, era um só. Falei, já tem 100% nesse corredor do lado esquerdo. Então, assim, acredito que o maior problema foi a exigência que nós fizemos de 256 ônibus elétricos e num prazo de 5, 7, 8 anos, e isso assustou. Então, nós estamos revendo isso aí, estamos até buscando financiamento federal para ver se o município pode comprar e passar para as operadoras que ganharam a licitação operar, descontar do subsídio. Então, nós estamos estudando, que é um desafio do Brasil inteiro. São José dos Campos é uma cidade desenvolvida, vocês conhecem, né? Sim. Já fez 5 vezes licitação para alugar ônibus elétrico, complicar e não conseguiu. 5 vezes. Então, é um desafio. Nós vamos republicar o edital nesse segundo semestre e é um desafio. Quem e mais, né? Vou repetir. Eu estudo as cidades no mundo. O transporte urbano nas grandes cidades europeias é fantástico, a gente já vai falar. Buenos Aires, por exemplo, estive em Buenos Aires, visitando a prefeitura de Buenos Aires, e o transporte lá é bom. Sim. Aí eu perguntei à prefeitura de Buenos Aires, quem que paga aí o custo, vamos dizer assim, quem que paga a diferença do que a população paga do custo real? O governo nacional paga 80%. Caramba. E no Brasil? Falei, no Brasil, quem paga é o governo municipal. O governo federal não põe um centavo. Tanto que é uma briga da Frente Nacional dos Prefeitos para que exista no país o Sistema Único de Transporte, SUST. Sim. Sistema Único de Transporte, em que o que a população paga, a diferença do que a população paga, para que o custo real seja partilhado pelo governo federal, estadual e municipal. Na Europa é assim. Por que tem o transporte, o metrô das grandes cidades europeias é bom? Porque tem dinheiro nacional, dos governos nacionais, o termo que eles usam. Aqui no Brasil é tudo nas costas do coitado município. É preciso falar isso mesmo, a população sabe. Sim. E às vezes o Congresso faz leis que são extremamente justas para dar gratuidade nisso, daquilo, mas é o município que paga. O município e aquele passageiro que paga a tarifa inteira, que não tem desconto nenhum. Então, é importante a gente discutir isso também. Também. Nessa questão do transporte público, né? E também ali naquela região da John Boy, uma região que está crescendo bastante. O senhor acha que vai dar conta com aquela tanto de gente que vai mudar para lá agora? O que o senhor acha? O corredor do BRT ficou fantástico. Sim. E mais, né? Dá conta, já entreguei lá o viaduto em cima da Bandeirantes. Ampliação, né? O viaduto em cima da Bandeirantes. Já entregamos o viaduto em cima da Transamazônica. Sim. E aquele viaduto que tinha entre o Pauliceia, que ficou fechado 14 anos, entreguei também. Tanto que um dia eu brinquei. Falei, eu vou pedir música no Fantástico, eu entreguei 3 viadutos.
É verdade. Tinha 14 anos parado. 14 anos porque não podia. Vocês conhecem onde é que é? Não podia. Fizeram o viaduto e o caminhão não entrava. Inaugurava e parava. Não, a justiça mandou fechar. O juiz fechou e falou: quando vocês não arrumaram isso aí? Sim. E eu entrei e falei: vamos mexer nesse viaduto, gente. Pelo amor de Deus, é uma vergonha, não pôr o viaduto fechado. Sim. Fizemos, a empresa lá fez uma parte que é interesse dela, fizemos e o viaduto hoje está aberto. Só ali na região, na Anhanguera, um pouco antes, você tem esse que estava pronto, que eu liberei. Sim. Você vai um pouco para frente, você ia entrar na João Boy Dunlop, já parava na Anhanguera, porque falava ali no cruzamento da Transamazônica. Hoje tem um belo viaduto ali, não para mais. Você chegava depois do Shopping das Bandeiras, tinha o viaduto, tinha ali o estreitamento em cima da Bandeirantes. Hoje está aberto. Sim. Então, assim, o sistema do BRT já diminuiu. Olha, nós estamos implantando, tem alguns problemas ainda, mas quem usa o BRT avalia positivamente. Entendeu? Então, assim, é um desafio que eu gostaria de ter vencido com o estalar dos dedos, mas, infelizmente, nós tivemos essa licitação que foi vazia, que nós não tivemos proposta, estamos refazendo o edital para publicar, mas assim mesmo colocamos o BRT para funcionar. Sim. A sua promessa era 100 dias de mandato e conseguir colocar o BRT para rodar. Isso, mas aí o que aconteceu? Também houve o abandono das obras. Teve um consórcio que está terminando a obra, da obra em frente ao Ouro Verde, ele simplesmente abandonou. Eles alegaram que o custo do cimento, do ferro, da pedra, que é o concreto, tinha aumentado muito e queriam um reajuste acima do contrato. Eu falei, não, o reajuste é contratual. Eu prefiro parar a obra e relicitar do que cometer uma ilegalidade, que é um crime do ponto de vista você pagar mais do que o contrato. Sim. Então, isso que foi fora do porque aí você tem que parar, penalizar a empresa, multar, fazer uma nova licitação, e é complexo, você não pode simplesmente pôr alguém que você quer lá, você tem uma nova licitação, e foi isso que saiu fora vamos dizer assim, fora da programação. Falando de arrecadação, hoje Campinas é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, só perdendo para a capital. Isso. A gente tem um orçamento, se eu não me engano, em 2023, 8 bilhões. 9 bi. 9 bi. 9 bi é esse. O de 23 era um pouco menos que 9 bi. E mesmo assim a gente acompanha o número a despesa também acompanha o crescimento para mais. Você acha que isso chega a equilibrar ou não? Está equilibrado. Tá? Tanto que nós conseguimos financiamentos, empréstimos para fazer as obras da drenagem lá da Princesa do Oeste. Nós conseguimos empréstimo para fazer obras na cidade. Nunca se investiu tanto em Campinas. Só da administração direta foi quase 1 bilhão e 700 milhões. Porque a gente conseguiu colocar as finanças em dia. Olha, os nossos seguidores aí que estão ouvindo o podcast politicamente, para a prefeitura conseguir empréstimo, é igual a gente. O banco vê todas as nossas contas, toda a capacidade de pagamento, e nós conseguimos. A Sanasa investiu quase 1 bilhão também, por isso que nós conseguimos ter essa posição de campeã de saneamento do Brasil. Estamos trocando 450 quilômetros de rede, muita coisa nós estamos fazendo, 20 reservatórios, transformando as estações de tratamento de esgoto em estação de produção de água de reuso. Então, assim, a cidade está com capacidade de financiamento, de ter empréstimo, e a cidade está pagando em dia. No nosso governo, nós não atrasamos pagamento, não. É uma preocupação muito grande minha. É claro que você chega um secretário, eu queria fazer isso, quanto custa? 50 milhões, 60 milhões. Eu queria fazer. Sim. Agora, eu não posso gastar mais do que a prefeitura arrecada, porque daqui a pouco você atrasa o pagamento. Aí, quando você vai comprar as coisas, o preço aumenta, porque as empresas falam, não, se a prefeitura está atrasando, eu vou cobrar mais caro. Então, nós tivemos esse grande pacote de investimentos que a cidade teve por conta que a cidade ajustou as suas finanças. Nós fizemos o dever de casa. Porque não adianta falar que conhece deputado, conhece senador, conhece ministro, se você não demonstrar capacidade de pagamento, que tem até o nome técnico, chama CAPAG. Capacidade de pagamento, você não consegue o financiamento. Então, você não consegue o empréstimo. Porque, às vezes, o governo federal fala, o governo federal está financiando tal obra. E a população acha que a obra, o governo está pagando. Não!
Sim. O termo correto é empréstimo. É empréstimo. Uhum. Entendeu? Então, essas obras que nós estamos fazendo, uma boa parte é empréstimo mesmo, mas com responsabilidade que cabe nas parcelas do financiamento. Bem legal, bastante dúvidas que eu tô tirando aqui. Dário, uma coisa que é um embate, assim, pra população que eu fico vendo, né, cara? Na verdade, todos têm essa coisa. O senhor foi como vereador, já foi vereador vigente, e também foi presidente da Câmara, tem todo esse contexto no seu currículo. Cara, você acha que os vereadores, ao invés, às vezes, de ficar brigando por tampar buraco, essas coisas, poderiam criar projetos de leis entre eles para poder fazer um desenvolvimento social? Não, como você vê assim? Eu vejo o seguinte, o vereador, se ele vai pedir para tapar um buraco, é porque a população pediu para ele. Sim. Também a gente tem que entender esse papel Sim. dele. O vereador, ele é o agente político mais próximo da população. Então, se ele fala, vereador, tá vendo esse buraco? Ele vai pedir para tapar buraco. Sim. Também faz parte do papel dele. Agora, uma coisa não exclui outra. Legal. Ele pode pedir para tapar o buraco e pode discutir projetos de lei que possa avançar do ponto de vista da cidadania, do serviço da cidade. Sim. Então, assim, eu fui vereador muitos mandatos e não é fácil ser vereador, Sim. viu? Porque a pessoa fala do buraco, a pessoa fala disso, daquilo. Nada tá bom. Não posso falar para você. Não é nem assim. As pessoas também, a população de Campinas é uma população que cobra muito, mas reconhece também. Eu ando pelas ruas, eu recebo as pessoas cobrando, mas recebo muita gente que fala assim, gostei disso, gostei daquilo. Esses dias eu fui num lugar, 2 pessoas me emocionaram nesse final de semana. Chegou uma senhora e falou para mim assim, prefeito, meu filho estuda no Ceprocamp do Campo Belo. Eu entrei lá e não acreditava que aquilo era uma escola da prefeitura. Aí eu ainda brinquei, então a senhora vai lá na creche que nós entregamos ali, perto, a senhora vai ver que não parece creche de prefeito, brinquei com ela. Mas ela falou com emoção. E esses dias chegou um senhor também e falou para mim assim, olha, o meu neto foi atendido no Mário Gatinho, eu fui levar ele no Mário Gatinho. Também não parece um hospital público, é acolhedor para criança, tudo. Então, assim, é claro que a população cobra muito, é direito da população cobrar, mas a população de Campinas reconhece os avanços também. Sim. Sabe, eu ando pela cidade. No final de semana passado eu fui em festa junina, a população me para, uns cobram alguma coisa, outros vêm, dão uns parabéns, e assim, é assim que funciona. E é para isso que serve o prefeito. Não é nem para achar ruim quando é criticado, e nem para achar que está maravilhoso quando é elogiado. Você tem que ter humildade e pé no chão, porque uma cidade como essa é uma cidade bem complexa. É a 14ª cidade em população do Brasil. Sim. É a 11ª, 12ª em produto interno bruto, sabe? Então, é uma cidade que tem o seu lado rico, o seu lado pujante, tem o seu lado vulnerável, tem famílias em situação de vulnerabilidade. É uma cidade que você tem que ter a sensibilidade social para poder administrá-la com senso de justiça. Isso eu sempre tive em mente. Eu falei, olha, eu quero ser um prefeito justo. Eu quero ser um prefeito que olhe para a cidade como um todo. E tentei fazer isso nos 3 anos e meio que eu administrei a cidade, mesmo nas maiores dificuldades da pandemia. A pandemia eu sofria como se cada boletim do número de pessoas que iam a óbito, que morriam de Covid, eu doía meu coração. Então, assim, ser prefeito de uma cidade de Campinas não é fácil. Sim. Eu tenho uma honra, eu agradeço todos os dias a Deus e a população de Campinas, mas não é uma tarefa fácil. Tem que saber ser criticado, tem que saber ser cobrado mesmo, e tem que saber também que quando você é muito elogiado, também não acreditar também não. Uhum. E saber que você tem que ter pé no chão, sabe? Tem que ouvir, tem que saber, e tem que saber entender que a população tem o direito de cobrar. Sim, legal. O senhor, como presidente da Câmara em 2006, é que nós tivemos a oportunidade, né, de ter o Rossini aqui, ele falou pra gente que das primícias dele de ser o presidente da Câmara foi trazer a credibilidade da Câmara de volta. Isso. O que você vê, assim, lá em 2006? Existia já alguma coisa assim? Ou não, em 2006 a gente teve também esse trabalho, a Câmara teve um trabalho importante na cidade. Graças a Deus, passamos também 2 anos lá como presidente da Câmara sem nenhum problema ético de corrupção, como graças a Deus também, nesses últimos 3 anos e meio, a cidade não teve esse tipo de problema aqui. Eu falo sempre o seguinte, a gente tem que ser vigilante, tem que ser sempre procurar fazer a coisa certa nos mínimos detalhes.
E a Câmara, na época, foi até uma coincidência. Quando eu assumi, tinha comprado um imóvel, ficava no porão da prefeitura. Eu tive um trabalho danado de construir um plenário novo, uma sede nova, que eu fui responsável de mudar a Câmara hoje. Para a população, talvez não tenha significado muito, porque é uma sede de um poder. Sim. Mas hoje a Câmara tem uma estrutura melhor do que tinha em 2004, 2005, quando eu assumi a presidência lá. Ah, mas é interessante para a população. Acho muito interessante, até porque muitos representantes de bairro vai se atingir lá, é diferente, né? Tem um plenário adequado, um Eu plenário... falo isso porque a gente foi em Rio Claro, né? E assim, é totalmente diferente. Você vê em Campinas lá, É uma estrutura melhor. Muito diferente. É uma estrutura que a cidade merece. Sim. Doutor Dário, um assunto que eu vejo o senhor comentar bastante sobre os moradores de rua, e a gente eu vejo que o senhor responde bastante sobre a internação compulsória, que não aprova. Não, na verdade, eu não sou contra, não. É que a internação compulsória tem que ter ordem judicial. Sim. E assim, nós temos feito muitos trabalhos, não só com o aumento do efetivo da Guarda Municipal no centro da cidade, como também o nosso programa Retorno, a Operação Retorno nosso. Sim. Campinas sempre foi vítima, vou usar um termo vítima, de outras cidades que mandavam pessoas para cá. Porque a cidade tem uma rede de atendimento social importante, porque a cidade não sei o quê, porque tem ONGs, tem entidades religiosas que tratam bem as pessoas em situação de rua. Sim. Mas não é justo nem com quem paga imposto aqui. Então nós já entramos na justiça, essa Operação Retorno identifica a pessoa que veio para cá contra a sua vontade e entra na justiça contra a cidade. Já chegamos a mais de 20 cidades acionadas da justiça. Teve uns prefeitos amigos meus, falaram, você está me processando? Eu falei, então para de fazer isso. Eu falei, se a pessoa quer vir para cá, é direito dela. Sim. Agora, dar dinheiro, botar no ônibus para levar para Campinas, que é bom, a gente tentou na justiça e tem dado resultado. Então, assim, a situação de morador de rua é um problema complexo, não tem solução fácil. Se você vê algumas cidades nos Estados Unidos, alguns estados que liberaram a droga, por isso que eu não falo de cabelo em pé, porque eu não tenho cabelo. Eu fico assim, muito preocupado quando políticos defendem a liberação das drogas. Quando partidos defendem a liberação das drogas. Vai ver a situação de quem vive nas ruas. Aqui em Campinas, 90% é por conta das drogas. E como é que tem partido político, como é que tem político que defende a liberação de droga? Sim. Sabe? Então, eu tenho postura firme. Droga, jamais. Eu sou contrário à liberação de drogas. Eu sou totalmente contrário. A droga não tem como. Lá nos Estados Unidos, não é igual no Brasil, que tem a legislação, a lei federal, ela tem uma abrangência. Lá os estados têm autonomia. É outorgada, né? É uma Constituição outorgada. É verdade, uma Constituição outorgada que dá um poder maior dos estados, como se fossem estados independentes. Por isso que falam que são Estados Unidos, né? Eles são unidos, mas com leis diferentes. E lá tem estados que liberaram a droga e agora estão tentando recuar, porque virou um negócio do outro mundo. E aqui no Brasil tem partido que defende a liberação de droga. Tem partido que defende. Acho que quem defende nunca foi um gestor ou não conhece o drama de uma família que tem uma pessoa que é dependente químico. Então, assim, o nosso problema é que muita gente não gosta de falar isso. O nosso problema é a droga. Exatamente. Morador de rua. E aí, quando você reforça o policiamento, você evita que essas pessoas sejam escravizadas pelo tráfico. E muitas vezes as pessoas são jogadas para fazer furto de fios, de cobre, essas coisas todas aí, sabe? Que caem na marginalidade, é um negócio terrível. Então a gente tem a Operação Retorno, tem os programas sociais da Prefeitura, a Guarda Municipal está atuando firmemente e tem dado resultado. O centro da cidade está um pouco melhor, não estou dizendo que está perfeito, mas melhorou um pouco, a Guarda está presente firmemente lá. O outro ponto sobre as pessoas que estão em situação de pedinte são os imigrantes, né? A gente vê que venezuelanos. Então, é outra coisa, né? Eu tenho amigos dos prefeitos, eu sou amigo de um prefeito que vive na fronteira da Venezuela. Você não sabe o drama que é lá. Esses dias eu vi venezuelano, a gente tem uma equipe da prefeitura que cuida a gente usa o termo refugiados, né? Sim. Lá na Venezuela não é refugiado, mas é um governo complicado de esquerda lá, que é um negócio horroroso. Não sei como tem alguém que defende aquilo, mas não quero entrar em polêmica, não.
um governo horroroso, que está levando a fome da população, as pessoas invadindo o Brasil com fome, e aqui nós temos um programa que cuida desses estrangeiros. Tem um programa que cuida, e a cidade nossa é vista como uma cidade que dá apoio para as pessoas. Acolhedora. Então, é acolhedora. Então, mas as pessoas não podem abusar. Os outros prefeitos não podem abusar de Campinas. Mandar, Campinas é maravilhoso, vai para lá. Não. Sim. Tanto que nossa Operação Retorno tem entrado na justiça contra essas prefeituras. Sim. Mandamos para a justiça aciona a prefeitura lá. Fala, escuta, o que você está mandando para Campinas? Tudo com prova, tudo com embasado, não é conversa mole, não. Sim. Eu acho que é interessante a gente trocar isso e para a nossa audiência também entender sobre o lado de lá, né, da mesa. Nós sempre estamos do lado de cá, criticando ou olhando coisas que talvez para a gente não faz sentido, mas muito obrigado pelo espaço de estar aqui. Não, eu que agradeço, parabenizar o Guilherme, o Pedro aí, 2 jovens discutindo política. É importante vocês e as pessoas discutirem, entenderem como funciona. E chegar aqui, perguntar, debater. Ninguém é dono da verdade, sabe? Eu tenho já uma carreira aí, uma estrada grande, mas não me considero dono da verdade. Sim. Sabe? Não me considero, eu sempre tô aberto a aprender, a melhorar nas coisas, entendeu? Então, foi uma experiência gratificante aqui, trocar essa mais de 1 hora aqui com vocês. Legal. Aqui, né? E aí, no final das contas, vale a pena, Dário? Olha, para mim eu falo que vale, porque eu amo a cidade de Campinas. É uma cidade que me acolheu. Eu cheguei aqui como estudante de medicina em 82. Não sou daqui, não tinha raízes com a cidade me acolheu. A cidade deu tudo que eu tenho, me deu meus 2 filhos, me deu o diploma de medicina, sabe? Me permitiu que eu fosse parlamentar na cidade, presidente da Câmara, permitiu que eu fosse prefeito. Então, para quem ama essa cidade, vale a pena. É estressante, é desgastante, não é fácil, nem tudo na gestão pública tem a clareza de qual caminho tomar, o que é certo, o que é errado. Muitas coisas têm os 2 lados da moeda, vamos dizer assim, mas eu tenho me dedicado a essa cidade o máximo que eu posso. Sabe, eu fui um prefeito que viajou muito pouco. Aliás, a minha vida, sabe? As pessoas perguntam, viajou muito já, Dário? Eu falei, não, pra você ter uma ideia, acho que eu fui 1 vez ou 2 para os Estados Unidos e 1 vez para a Europa, sabe? Eu sou muito focado no trabalho. Eu sou uma pessoa muito obstinada, persistente, mas eu mantenho a humildade que comparada com o dia que eu cheguei na prefeitura. Por isso que eu falo, você não pode se desesperar com as críticas e também você não pode se iludir com os elogios falsos. Então você tem que ter o pé no chão. E eu procuro ter esse pé no chão. Ser um prefeito que olha para a cidade toda. A Campinas vulnerável, que precisa de muito apoio do poder público, a Campinas rica, que é uma cidade que cresce bastante. E sem dúvida, eu me esforcei nesses 3 anos e meio muito. Muito mesmo. Me esforcei muito. Fiz tudo que eu fiz, posso ter errado, é claro, eu sou ser humano, não sou perfeito, mas tudo que eu fiz foi com boa intenção, pensando no bem da população. Então, assim, para mim valeu a pena sim, valeu muito a pena e eu tenho uma honra e um orgulho muito grande. Vou repetir, agradeço a Deus e a população de Campinas por ser prefeito dessa cidade. Para mim é a maior honra que eu poderia ter na vida. As pessoas perguntam, você pensa no futuro? Eu falei, não, essa é a maior honra da minha vida é ser prefeito de Campinas. Legal, deixa suas redes sociais pro pessoal te Olha, acompanhar. É verdade, @Dário Saad. Tem Instagram, 2 As. Saad, 2 As e o I no fim. Legal. Tem Instagram, tem Facebook, tem o X lá, o antigo Twitter, TikTok, Reels, tem tudo que vocês sabem mais do que eu, tem tudo lá. Legal. Pessoal, você que acompanhou a gente até aqui, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que é crítica do governo do Dário e também uma pessoa que gosta do Dário. Se inscreva no nosso canal e também nos siga lá nas redes sociais politicamente para você ficar por dentro de todos os nossos convidados. Muito obrigado, uma excelente noite e até mais.